O diagnóstico da doença de Alzheimer é um processo. Olá, meu nome é César Lopes, eu sou neurologista, sou assistente no Hospital das Clínicas da USP e hoje vou falar a respeito deste processo que é o diagnóstico da doença de Alzheimer. Na minha prática profissional, eu vejo muitos casos de pacientes com demência, de famílias com demências que trazem a demanda de entender o diagnóstico adequado do seu quadro de demencial. É uma demanda frequente e muitas vezes é uma demanda pelo diagnóstico assertivo. Não foram poucas as vezes em que eu me deparei com situações em que a pessoa ela quer o diagnóstico correto e ela conta da sua peregrinação por diversos médicos, recebendo diversos diagnósticos diferentes. De repente, um médico disse que era Alzheimer, o outro disse que era mais psiquiátrico, o outro disse que era um problema de acúmulo de líquido no cérebro, o outro médico falou que foram vários microinfartos. Existe todo esse processo do diagnóstico de demência, que a gente vai falar nesse vídeo hoje, e eu quero que vocês entendam como esse processo ele é difícil e ele envolve etapas. A primeira etapa diante de um paciente com suspeita de um quadro de demência é a gente avaliar o declínio cognitivo e categorizar esse declínio cognitivo. Eu vou avaliar as funções mentais, as funções cerebrais, como o seu cérebro está funcionando. Para isso, história clínica, entender a história do declínio. Ele parou de funcionar no trabalho, as planilhas do trabalho que ele sempre fez a vida toda começaram a ficar erradas, começou a se perder no trânsito, começou a ter dificuldade nas reuniões familiares, certo? Eu vou entender as queixas, a história, e só pela história a gente já consegue categorizar, de um certo aspecto, aonde que o cérebro está começando a ter um funcionamento comprometido. Depois de tirar a história adequadamente, entender também a história de vida desse indivíduo, quais são as doenças, quais são as medicações, qual é o histórico familiar, qual é toda a sua trajetória de saúde. Depois de tirar toda essa história, eu vou para o exame neurológico, onde eu vou examinar, além de examinar o corpo todo, examinar da cabeça aos pés, à procura de alterações que me possam sugerir um determinado comprometimento cerebral, eu faço um exame neurológico cognitivo. Vou fazer testes para avaliar as funções mentais, as funções cognitivas. E aí a gente tenta categorizar. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é um só, mas ele tem diferentes categorias de funcionamento cognitivo. Então, quando eu estou raciocinando, fazendo um cálculo, resolvendo um problema, eu uso mais uma determinada área cerebral. Quando eu estou tentando me lembrar do que eu aprendi, estou usando outros circuitos cerebrais. Quando eu peço para o paciente ter uma resposta visual, que ele entenda uma determinada proposta de desenho ou de esquema visual, eu estou utilizando outras áreas, habilidades visoespaciais. Quando eu peço para esse paciente ler um texto, interpretar um texto, repetir palavras, ver o significado das palavras, eu estou examinando a sua linguagem. Existem exames em que eu posso avaliar, inclusive, o comportamento social, certo? Desse indivíduo. Então, eu tento categorizar de acordo com as diferentes funções executivas que o nosso cérebro apresenta, aonde está o problema. Será que é um problema mais nas vias da visão, que esse indivíduo está com dificuldade de identificar as coisas? Será que é uma dificuldade de linguagem, de falar, de lembrar o significado das palavras? Será que é um problema no circuito da memória, em que o paciente não consegue aprender coisas novas?
Será que esse problema é um problema mais executivo, de funcionamento executivo do cérebro, de resolução de problemas, de prestar atenção, de conseguir fazer resolução de problemas que exijam raciocínio? Diante disso, depois que eu faço o exame neurológico, eu consigo saber mais ou menos quais as áreas que estão mais acometidas. E com isso eu consigo ter uma ideia do que é que pode estar por trás da razão do declínio cognitivo. A razão do cérebro não estar funcionando como deveria. Certo? Então, a primeira etapa, história clínica. A segunda etapa, o exame neurológico, que examina todo o corpo para entender se existem causas que podem, alterações no corpo que podem dar pistas para o problema cerebral. E também o exame neurológico, para eu saber o que não está funcionando adequadamente. Essas etapas são muito importantes. De repente, no exame físico, eu acho uma pressão descontrolada. Eu acho uma alteração, por exemplo, um parkinsonismo. Eu posso achar uma síndrome parkinsoniana, que é motivo até para um outro vídeo, certo? Mas eu posso achar alterações que sugerem que o problema cerebral seja outro, seja em outra região, seja em outra via, em outro neurotransmissor, ok? Essas etapas são muito importantes. E depois disso, dessa categorização, a gente precisa entender o quanto que esse declínio cognitivo está impactando. E essa etapa a gente fala de avaliação da funcionalidade. Eu vou categorizar o declínio cognitivo na vida do indivíduo, na vida daquela pessoa. Como que o declínio cognitivo está afetando a vida? O que ele deixou de fazer? Deixou de trabalhar, deixou de dirigir, deixou de sair de casa porque se perde, não consegue mais usar o celular, o telefone, deixou de cuidar das próprias finanças. Entendendo isso, eu consigo dar o grau de acometimento do declínio cognitivo, se ele está impactando ou não. Essa é uma etapa necessária para a gente dizer se existe um quadro de demência. Quando o declínio cognitivo passa a impactar no funcionamento do indivíduo, e nós temos o que nós chamamos de demência. O declínio cognitivo está fazendo com que ele perca funcionamento na sociedade, no seu trabalho, na sua família e na sua vida diária, certo? É isso que nós chamamos de demência. Então, às vezes, antes até do processo do diagnóstico de Alzheimer, eu tenho que dar o diagnóstico do declínio cognitivo, dar nome ao declínio cognitivo. É um declínio cognitivo leve, que não impede as atividades, ou já é um processo que a gente chama de demência, certo? E é importante a gente entender que o diagnóstico do declínio cognitivo, ele é clínico, ele é puramente feito no exame cara a cara ou por teleconsulta, entendendo esse indivíduo clinicamente, no seu funcionamento. Não existe um exame de sangue, não existe um exame de ressonância, um exame de funcionamento cerebral para dar esse diagnóstico. Esse diagnóstico envolve conversa, envolve entendimento. Por isso que às vezes a consulta é demorada. Por isso que às vezes a gente não consegue dar o diagnóstico na primeira consulta. A gente precisa falar com o colega de trabalho dele que viu. A gente precisa falar com as pessoas que convivem com esse paciente. A gente precisa entender melhor esse funcionamento, ok? E isso é somente clínico. Não tem um exame para dizer aonde o indivíduo está nesse sentido. Todas essas etapas que eu falei até agora são feitas em consulta e são insubstituíveis. Não tem um exame para dar o diagnóstico da demência ou do declínio cognitivo, um exame de imagem laboratorial. Feito isso, colocado esse paciente na linha desse declínio cognitivo, certo? Para eu entender em que momento ele está do declínio cognitivo, eu vou investigar a causa do declínio cognitivo. Então entenda,
história, entendimento da história de vida, da história familiar, do antecedentes desse paciente, o exame neurológico propriamente. Eu vou graduar o exame neurológico. Depois que eu graduei o exame neurológico, entendi as áreas do cérebro que não estão funcionando bem, eu vou relacionar essas áreas que não estão funcionando bem com problema na funcionalidade, no funcionamento diário desse indivíduo, para colocá-lo, para estimar aonde que ele está na linha do declínio cognitivo. É um declínio cognitivo leve? É um quadro de demência que já está impactando? É uma demência leve? Uma demência já moderada? E depois eu vou entender a causa desse declínio cognitivo. Então, é muito frequente que às vezes eu pegue, numa primeira consulta, o paciente já me traz diversos exames. Ele já traz a investigação da causa do declínio. E eu vejo lá que às vezes está faltando um exame laboratorial, às vezes está faltando alguma causa importante de exame que a gente tem que descartar como causa de declínio cognitivo, que é motivo até para um outro vídeo sobre as causas secundárias, os exames laboratoriais que a gente faz na investigação das demências. Então, essa é uma etapa importante, exames laboratoriais. E às vezes eu peço um exame laboratorial que me direciona para um outro exame laboratorial. Então é um processo. A gente não faz esse diagnóstico num momento único, pontual. Às vezes é um exame que me leva a outro exame para entender aquele primeiro, certo? E entender se aquilo contribui ou não, ou se é só um confundidor no meio dessa jornada diagnóstica. Exames laboratoriais, e depois eu vou entender, por meio de exames radiológicos, exames de imagem do cérebro, entender o que está de errado no cérebro dessa pessoa. E isso é necessário, isso é absolutamente necessário, certo? A gente precisa entender se existe o que está acontecendo no cérebro, se existe alguma causa visível daquele declínio, se existe alguma causa reversível, se existe alguma coisa no cérebro que pode estar impactando naquele declínio. Para isso, a gente lança mão de exames como a tomografia. A tomografia é o exame mais simples, é o exame mais inicial, que nos permite ver as estruturas cerebrais. Permite descartar coisas mais graves e que são mais visíveis num exame mais simples, como tumores, como sangramentos, como um AVC, um infarto cerebral, que podem causar declínio cognitivo, certo? Para frente da tomografia, temos a ressonância. Muitas vezes a gente já pede a ressonância de cara, quando a gente tem disponibilidade de fazer a ressonância mais fácil. No entanto, sabemos que no Brasil a tomografia é mais amplamente acessível e a ressonância é um pouco mais difícil de ser conseguida, certo? A ressonância também vai me conseguir mostrar se existem causas secundárias, como AVC, como infarto, como sangramentos, como tumores, malformações, uma alteração, uma malformação anatômica que possa estar causando um prejuízo para o funcionamento desse cérebro. No entanto, comumente, nos declínios cognitivos iniciais, a ressonância às vezes vem normal. A ressonância não dá o diagnóstico de demência, tampouco dá o diagnóstico do tipo de demência. Ela pode me mostrar qual a região que predomina a atrofia cerebral. Predomina mais posterior, mais anterior, mais no lobo temporal? Qual é a região que tem mais atrofia? Mas nem sempre a gente se depara com atrofias na ressonância. Então, não é infrequente que às vezes a gente pegue laudos normais de ressonância e o paciente tem uma demência. Como explicar isso? Certo? A gente tem que entender que a ressonância é um exame anatômico. Ela me mostra a anatomia do cérebro, mas não me mostra como ele está funcionando, como as células estão funcionando. Ela só mostra se a anatomia está preservada ou não. E às vezes me mostra áreas de atrofia que sugerem, mas não dá o diagnóstico. O diagnóstico com a ressonância ele é geralmente feito em conjunto com a clínica. Certo?
Além da ressonância, existem outros exames que a gente pode lançar mão, como exames para ver o funcionamento do cérebro, para ver como as células estão funcionando, se as células estão funcionando de forma adequada, como por exemplo um PET cerebral, para a gente entender se existe áreas de funcionamento do cérebro de forma inadequada. Esse exame já é um passo mais na frente, é um exame mais complexo, é um exame que adiciona mais nessa investigação diagnóstica, porque ele mostra com maior acurácia quais áreas estão acometidas e me sugere ainda mais o diagnóstico. Além desses, eu posso lançar mão de exames de líquor, exames de sangue mais acurados, e existe todo um caminho de investigação até a gente chegar no diagnóstico. O grande problema é que um mesmo indivíduo pode ter mais de uma causa. Então, às vezes eu converso com a família e explico, olha, tudo me sugere realmente que o quadro ele é muito sugestivo da doença de Alzheimer, a ressonância corroborou com isso, no entanto, a gente achou algumas alterações que sugerem também um quadro de doença vascular, um comprometimento cognitivo vascular associado ao quadro de Alzheimer. Isso não é infrequente. A gente pode, às vezes, ter uma suspeita de uma hidrocefalia associada a esse quadro de demência. Então, todo esse diagnóstico do declínio cognitivo, ele é um processo, certo? Que não é um processo pontual. Não esperem isso dos profissionais de saúde. Não coloque, essa expectativa numa única consulta. Daí a importância, certo, de acompanhamento com profissionais que têm experiência nessa área, que vão conseguir seguir, dar experiência, que já lidaram com casos parecidos, que conseguem lidar com a complexidade que os quadros demenciais exigem. Eu sempre falo que se um médico dá o diagnóstico de demência e a sua causa de forma rápida, em 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ele está errando. Ele vai errar. Uma hora ou outra ele acerta, porque a gente sabe que as causas mais comuns, elas se repetem, mas o diagnóstico, quando ele é feito de forma rápida, sem uma avaliação minuciosa, sem um entendimento, sem avaliação de exames, ele está fadado a ter mais erros, certo? Então é importante ter em mente, diante de declínios cognitivos, o processo diagnóstico é lento, demorado, ele é minucioso, ele vai envolver entender o histórico de vida. A maioria dos quadros demenciais, eles são dados mais na terceira idade. Então a gente tem que entender o histórico de vida desde a infância, desde quanto o indivíduo estudou na escola, o que ele fez ao longo da vida. A gente tem que entender toda essa trajetória para entender o quadro demencial que se apresentou na sua terceira idade. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido claro e tenha conseguido explicar mais esse processo diagnóstico nas demências. Teremos muito mais outros vídeos no nosso canal explicando um pouco a respeito de cada uma dessas etapas, explicando dos exames, explicando da ressonância, do PET e do tratamento e das próximas etapas na abordagem e no acompanhamento das demências. Espero que tenham gostado. Até a próxima!